Para você que fica se instalando toda hora e quer saber o que isso pode te causar, fica aí e acompanha esse vídeo. Bora lá! Esse vídeo eu vou gravar especialmente para as pessoas que ficam se instalando muito, se auto-instalando, e eu era uma dessas pessoas. Eu, antes de ser quiropraxista, antes de entender sobre a saúde da coluna, eu era um auto-instalador de primeira. Eu praticava bastante jiu-jitsu, eu gostava de praticar jiu-jitsu, e sempre antes de lutar, sempre antes de fazer meus treinos, eu chegava lá na academia, estava me aquecendo e eu fazia o quê? Instalava minha lombar, instalava minha parte cervical. Na literatura, hoje não tem nada dizendo, engrossa a articulação, que o pessoal fala, instala o dedo, engrossa a articulação, causa algum mal. O que a gente tem é relato de caso de algumas pessoas que instalaram principalmente a parte cervical e tiveram dissecção de carótida e até AVC. Então tome cuidado se você fica se instalando muito. Eu vou compartilhar algumas informações que eu vejo na prática, no dia a dia acontecendo, e espero que ajude você. Essas pessoas que começam a se instalar muito, e de novo, foi o meu caso. Eu tenho uma hérnia de disco lombar, tá? E aí eu vou relatar minha história nesse processo do que aconteceu. Sempre antes do treino de jiu-jitsu, eu ia lá e fazia rotação da minha lombar, e tinha essas cavitações. E que eu estava sentindo que cada vez eu tinha que fazer mais esses estalos. Hoje, estudando e entendendo o processo do que possivelmente pode ter acontecido, de instalar tanto a minha coluna, em volta da coluna a gente tem um monte de ligamentos, a gente tem uma série de músculos que tem a função de principalmente estabilizar ali a coluna, né? E a partir do momento que a gente começa a se instalar muito, é igual eu pegar um elástico de dinheiro, um elástico de alguma coisa e começar a ficar fazendo muito assim. Chega uma hora que ele vai acabar ficando mais frouxo, um pouquinho mais instável, e era o que eu sentia que estava acontecendo com a minha coluna. Apesar de eu fazer alguns exercícios de fortalecimento no jiu-jitsu e nos treinos, eu sentia que minha coluna estava um pouco instável. E um dia eu estava fazendo um rola, que chama no jiu-jitsu, né? Eu estava com uma pessoa na guarda, estava com as pernas assim, e aí eu subi, tem uma... Depois põe aí, tá? Triângulo no jiu-jitsu, que a gente vai colocar aí para vocês entenderem como que é. Eu tava embaixo, eu tava na guarda, subi para uma posição de triângulo, a pessoa pesou em cima de mim, a hora que ela pesou em cima de mim foi quando eu tive minha primeira crise de hérnia de disco. Eu acredito que foi ali que surgiu minha hérnia de disco, né? Rompeu esses anéis fibrosos aqui da minha coluna, do meu disco, e saiu uma hérnia. Acredito eu que pela minha coluna, por essa musculatura, por esses ligamentos estarem um pouquinho mais fracos, um pouquinho mais frouxos, pode ter ajudado para que isso tenha acontecido. Agora, no dia a dia, eu sou quiropraxista faz 15 anos e eu tenho acompanhado cada vez mais pessoas que se instalam. E o que eu vejo acontecer? No começo, a pessoa dá um estalinho e sente um alívio, né? Ela está procurando por esse alívio, porque provavelmente tem algum problema ali na coluna, e ela começa fazendo isso às vezes uma vez e esquece. Aí ela tem um incômodo de novo e, bum, faz novamente esses estalos, esse auto-estalo. A pessoa, no começo do que eu acompanho nos meus atendimentos, ela faz uma vez no mês isso, tá? Aí daqui a pouco ela tá fazendo 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, 5 vezes no mês, e aí vai aumentando a intensidade disso até que chega uma hora que as pessoas estão todos os dias se instalando e várias vezes no dia fazendo esse estalo. E aí o que eu vejo no dia a dia acontecendo com essas pessoas? De novo, elas começam a ter muita dor, a dor começa a estar toda hora ali e toda hora ela sente que precisa ficar se instalando para aliviar essa dor, e às vezes ela não mexe no segmento que precisa mexer. Na prática, vamos se dizer, né? Vamos se dizer que na cervical a gente tem 7 vértebras lombares, e vamos se dizer que a gente tem uma subluxação, que é o que o quiropraxista cuida, na cervical número 7, tá? Então, quando a pessoa se auto-instala, que mais ou menos eu vejo que acontece, tá? Ela consegue instalar geralmente a cervical 6, 5, 4, 3, 2 e 1, e dificilmente ela vai conseguir mexer nessa onde realmente está o problema, e nas de baixo também. E aí, vai passar 30, 40 minutos, o corpo tem uma inflamação, tem um problema ali de novo ele vai mandar um alerta ali como dor, e a pessoa vai se instalar de novo, mas dificilmente ela vai conseguir mexer aonde precisa. Então toda hora ela vai ter que ficar fazendo esses estalos. E de novo, na prática, no dia a dia, eu vejo que as pessoas estão ficando cada vez com mais dor ao fazer esses estalos, tá? E principalmente na região cervical, de novo, não tem nenhum estudo, não tem nada que mostre isso, mas já tem relato de casos de pessoas que tiveram uma dissecção de carótida fazendo esses altos estalos e chegaram até AVC por conta de ficar instalando toda hora
cervical. Então a recomendação que eu dou é procure um quiropraxista, procure um profissional que de repente pode fazer uma excelente avaliação em você. Eu indico de repente um educador físico ou um fisioterapeuta também em conjunto para fortalecer muito bem essa musculatura profunda da cervical, extensores e flexores, que são músculos que dão muita estabilização para que você cada vez menos tenha que ficar se autoestalando, porque o que eu vejo é que não tem feito bem para as pessoas. Outros relatos que eu vejo de pessoas que se estalam muito, as pessoas têm uma sensação um pouquinho de ausência. A pessoa se estala, daqui a pouco ela está num lugar e ela tem como se fosse uma tontura, ela fala, caramba, eu tô aqui, mas parece que eu não tô aqui, sabe? Parece que minha cabeça está fora do corpo. Então são algumas coisas que eu vejo de pessoas que se estalam muito falando e chegando no consultório hoje pra gente e falando sobre isso. Então, se você faz muito isso, de verdade, eu recomendo que você pare de fazer. Eu sei que vai ser muito difícil no começo. Eu tenho muitos pacientes que tinham o hábito de se estalar, tinham muita dor semanalmente e tem ótimos benefícios com quiropraxia, e não vai ser fácil no começo, provavelmente seja um pouquinho difícil você parar de se estalar, mas ajustando no lugar certo, com acompanhamento não só de um quiropraxista, mas de um educador físico ou de um físio, ajudando no fortalecimento dessa musculatura, a tendência é que você fique muito bem e não tenha problemas aí com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ativa aí o sininho para receber nossas notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo, e aproveita para seguir nossa página e curtir o nosso canal.